Pessoal, boa tarde. A gente vai dar início à nossa aula de hoje. A gente vai falar sobre a história da pessoa com deficiência. Por quê? Durante o semestre, a gente vai discutir um pouco sobre a pessoa com deficiência, a questão dos processos de inclusão, e sobre essas pessoas que estão inseridas dentro da escola, que fazem parte da escola, extremamente importantes dentro desse processo que a gente vem discutindo já há alguns anos. Tá? Então, eu vou contar um pouquinho da. Depois eu vou conversar com Mariana. Mariana, ela é atleta da natação, atleta da cidade de São Paulo, e aí a gente vai escutar um pouquinho como foi esse processo dela dentro da escola, para que a gente possa não apenas estar lendo, mas também estar escutando o que a pessoa com deficiência tem para nos dizer, porque a gente aprende bastante também com a fala do outro. Né? Então, eu vou passar aqui, eu vou apresentar uns slides. A partir de agora eu já não vou mais ver vocês. Só me informa se o slide ele aparece. Só tem que abrir o microfone para dizer se aparece, está aparecendo, se está tudo certinho. Está aparecendo aí o slide? Aparecendo. Está aparecendo, Então, professor. Perfeito. A história da pessoa com deficiência. A minha primeira pergunta, antes da gente começar a falar sobre a história da pessoa com deficiência, é querer saber se vocês acham que a pessoa com deficiência ela sempre foi tratada da mesma forma pela sociedade. Professor, boa tarde. Eu entrei agora. O senhor A gente está começando agora. faz tempo que começou Não, a gente está começando agora. A minha primeira pergunta é... a dar aula? Sim, a gente está começando agora. Tá bom, então. Minha primeira pergunta é: vocês acham que a pessoa com deficiência, a gente vai ter a participação de Pipo, que é o meu cachorro, viu? Chegou alguém tocando aqui a campanha do vizinho, ele vai ficar querendo participar da aula. Mas a pergunta é: vocês acham que a pessoa com deficiência, ela foi tratada da mesma forma em todo o tempo da história, ou ela era tratada de forma diferente? E contribuir. Vocês acham que a pessoa com deficiência é tratada da mesma forma em todo o período da história? A pergunta vou repetir, vocês acham que a pessoa com deficiência ela foi tratada da mesma forma durante todo o período da história? Beleza, não, exatamente, ela não foi tratada da mesma forma. E aí a gente vai passar, eu vou apresentar agora o slide, para a gente poder discutir um pouquinho sobre esse processo, tá?
Bora lá, o que é que acontecia durante a história? A gente vai voltar à primitividade, lá na origem da civilização. O que é que acontecia? Nesse período, os seres humanos, eles eram nômades, eles viviam transitando pelo mundo, eles não tinham casas fixas como a gente tem hoje. Né? Então, eles estavam caçando para se alimentar, as mulheres estavam cuidando dos filhos, e eles estavam andando pelo mundo, eles não tinham um lugar fixo para morar. E isso trazia alguns problemas. Por quê? Porque a sobrevivência de uma pessoa com deficiência nesse grupo primitivo era praticamente impossível, porque o ambiente era muito agressivo e essas pessoas representavam um fardo para o grupo. As pessoas precisavam sobreviver, elas precisavam ir à caça. E ter uma pessoa com deficiência, muitas vezes, atrapalhavam a questão do grupo. Por isso que as pessoas com deficiência, nesse período, elas eram descartadas do grupo. Tá? A gente vai ver que só os mais fortes sobreviviam. E era, inclusive, muito comum que certas tribos se desfizessem das crianças com deficiência. Quem é que vive parecido com isso na atualidade? Algumas tribos indígenas vivem dessa forma muito parecida. Por isso que, na grande maioria das vezes, a gente não consegue ver um índio com deficiência, porque o índio precisa estar mudando de local, ele precisa estar indo para caça, e ele precisa ter mobilidade, e isso faz com que as crianças índias que nascem com deficiência sejam abandonadas. Na Grécia Antiga, Platão, no livro A República, e Aristóteles, no livro A Política, trataram do planejamento das cidades gregas, indicando as pessoas nascidas disformes, como ele chamava, para eliminação. Então, já na Grécia, Platão indicava, junto com Aristóteles, que essas pessoas precisavam ser eliminadas. A eliminação era por exposição, ou por abandono, ou ainda mesmo a tirada do aprisco de uma cadeia de montanhas chamada Taigetus. Então, na Grécia, as crianças, quando nasciam com deficiência, elas eram abandonadas ou atiradas de cima de um monte. Já em Roma, suas leis não eram favoráveis às pessoas que nasciam com deficiência. Aos pais era permitido matar as crianças com deficiência física pela prática do afogamento. Então, a gente já está chegando em Roma e a pessoa com deficiência, nesse período, ainda era abandonada ou até mesmo morta. Historicamente, as pessoas com deficiências foram excluídas do ambiente sociais públicos, porque eles acreditavam que eles, sendo muito diferentes dos chamados normais, eram seres inferiores e incapazes de conviverem na sociedade. Foram, durante décadas, eliminados e até mesmo exterminados. A gente passou por um período onde as pessoas com deficiências elas não eram aceitas na sociedade. E quando nasciam nas famílias, elas eram abandonadas ou mortas. A pessoa com deficiência também passou por um período de segregação. A população ignorante encarava o nascimento de pessoas com deficiência como castigo de Deus. Era muito comum a gente escutar, a criança nasceu com deficiência porque o pai pecou, ou porque ela é pecadora. Então, tinha muita relação com essa questão do castigo divino. Algumas pessoas acreditavam que elas tinham poderes especiais e eram feiticeiros ou bruxos. Então, muitas vezes, as pessoas com deficiência elas eram assassinadas devido a toda aquela caça que se tinha com relação a pessoa que tinha poderes mágicos e elas iam ser... elas eram caçadas e até mesmo mortas na fogueira, né? A gente teve o período ali da Inquisição, onde acreditava que as pessoas que tinham deficiência, elas eram possuídas pelo demônio.
acreditava que a epilepsia era um sinal do demônio. E essas pessoas eram caçadas e mortas na fogueira, até elas confessarem que tinham algum pacto com o demônio. As crianças que sobreviviam eram separadas de sua família e quase sempre ridicularizadas. Durante ali após o Renascimento, elas ficavam isoladas das famílias, da sociedade, mas elas precisavam sobreviver. Elas já não eram mais mortas, né? Mas elas estavam à margem da sociedade. E o que acontecia? Para sobreviver, elas iam para os circos, que a gente chama hoje de circo dos horrores, onde o circo tem um anão. Ainda é muito comum, né, a gente encontrar o anão no circo, o gigante no circo, muitas vezes porque a sociedade não permitia que essas pessoas tivessem outros afazeres, eles recorriam para o circo. E aqui eu trago algumas imagens que foram utilizadas em divulgação para chamar o público para assistir a presença da pessoa com deficiência no circo. E elas não estavam apenas nos circos. Se a gente pega os famosos bobos da corte, que os reis utilizavam para animar as festas, elas eram as pessoas com deficiência. Entre os séculos XVI e XIX, a pessoa com deficiência continuava isolada, mas ficava em asilos, conventos e albergues, surgindo o primeiro hospital psiquiátrico na Europa, que não passavam de prisões sem qualquer tipo de tratamento especializado. As pessoas começaram a acreditar que a deficiência estava relacionada à doença. E aí tentavam tratar essas pessoas criando hospitais, criando clínicas e locais específicos para que as pessoas fossem enviadas. Nesse período histórico da humanidade, as escolas não abriam para as pessoas com deficiência, porque elas eram consideradas ainda doentes ou pacientes. Surgiram as escolas e classes especiais como espaço exclusivo para que aquelas pessoas com deficiência elas fossem enviadas. E quando é que essas coisas começam a mudar? O olhar da sociedade para a pessoa com deficiência, ela começa a ter um olhar mais diferenciado após a Segunda Guerra Mundial. Por quê, professor, após a Segunda Guerra Mundial? Porque foram enviados muitos soldados para a guerra e muitos deles voltaram com sequelas de guerra. Então, as famílias mandavam seus filhos sãos e acreditavam que eram sãos, né? Que a pessoa com deficiência também ela já não tinha mais essa questão de estar relacionada à doença. Mas quando voltavam, eles voltavam com alguma deficiência física, muitos com deficiências psicológicas, e aí a sociedade começou a cobrar que essas pessoas fossem inseridas na sociedade, tivessem todos os direitos como qualquer outra pessoa, e aí a gente vem, com base nisso, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, onde traz no seu artigo 1º que todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são todas dotadas de razão e consciência, e devem agir em relação uma às outras com o espírito de fraternidade. Então, percebam que, no início da humanidade, lá na primitividade, as pessoas com deficiências, elas eram excluídas. E elas eram excluídas como? Elas eram tiradas daquele grupo, abandonadas ou até mesmo mortas. Depois disso, a gente passou por um período de segregação. Já se via que as pessoas com deficiência não podiam ser mais mortas. Inclusive, com a vinda de Cristo, isso se torna muito forte. O cristianismo tem um poder extremamente gigante na transformação social da pessoa com deficiência. Porque Cristo dizia, amai uns aos outros como você ama a si mesmo. E aí a gente precisou amar a todos, e as pessoas com deficiência
elas foram incluídas nesse processo de amar a todos, mas mesmo assim, elas estavam segregadas, elas eram enviadas para alguns locais específicos onde elas viviam em grupos. A gente passou por um período de integração, onde a gente diz que a pessoa com deficiência deve estar presente também na sociedade. O que a gente busca hoje é um processo de inclusão. E qual a diferença da integração e da inclusão? A integração, muitas vezes, a pessoa com deficiência apenas está fazendo parte, mas ela não é grupo. A gente vai chegar no processo de inclusão, quando a gente olhar para a pessoa com deficiência como elas fizessem completamente parte do processo que a gente vive. É tratar o outro da mesma forma como a gente gostaria de ser tratado. E muitas vezes a gente não consegue dar um passo maior porque a gente pouco conhece das necessidades e das dificuldades da pessoa com deficiência. Muitas vezes a gente chega na escola e acha besteira não ter uma rampa. Mas a gente acha besteira porque a gente, muitas vezes, porque a gente nunca faz uso da cadeira de roda. A gente acha besteira ter um banheiro com as portas maiores, com sanitários adequados, porque a gente não precisa disso. Na hora que a gente passa a entender esses processos, a respeitar esses processos e a brigar por esses processos, a gente vai definitivamente entrar nesse processo de inclusão. Uma coisa importante que a gente precisa levar para o nosso dia a dia são algumas nomenclaturas. Quando a gente vê uma pessoa com deficiência, como é que a gente chama? Algumas vezes a gente chama pessoas portadoras de deficiência. Esse termo, ele é utilizado em todos os documentos estaduais e federais, mas ele é extremamente ultrapassado. Por que ultrapassado? Porque quem porta tem a oportunidade de escolher se vai levar ou não vai levar. A gente pode portar um óculos, ou um boné, ou um relógio. Pronto, agora nesse momento eu estou portando óculos. Mas se eu quiser deixar de portar, eu posso tirar e deixar o óculos em casa e sair sem óculos. A deficiência, a gente não porta deficiência. A gente está com a deficiência. Porque a deficiência pode ser permanente ou ela pode ser temporária. Mas mesmo sendo temporária, a gente não tem como deixar a deficiência em casa, ela sempre está conosco. Por isso que o correto é falar pessoa com deficiência. Esse é o termo mais recente e esse é o termo que é sugerido para ser utilizado. Algumas vezes a gente vai encontrar pessoas com necessidades especiais. Mas a primeira pergunta é, será que todo mundo com necessidade especial, ele é deficiente? Ele é pessoa com deficiência? Não, não é. A gente tem as gestantes têm necessidades especiais? Tem. Ela sempre é uma pessoa com deficiência? Não. Eu posso até ter a pessoa com deficiência gestante, mas nem toda gestante ela tem deficiência, mas tem necessidades especiais. Por isso que a gente pode dizer que toda pessoa com deficiência tem necessidades especiais, mas nem toda pessoa com necessidade especial, ela é uma pessoa com deficiência. Para a gente finalizar essa pequena explanação e entrar numa discussão, que aí eu vou precisar da participação de Mariana, para manter uma relação de respeito a diferenças e os modos com que cada um se apresenta, é fundamental para uma sociedade repleta de diversidades. Terminando essa aula, qual é o objetivo? É que a gente possa, a partir de agora, buscar entender quais são as necessidades que a pessoa com deficiência tem, para que a gente possa respeitar e tentar contribuir com esse processo. É importante entender também que, ao longo da história, a pessoa com deficiência foi tratada de várias formas, desde o processo de extermínio, onde as pessoas matavam um indivíduo que nascia com deficiência,
ao processo de colocá-las distante da sociedade, e hoje a gente vive um processo que a gente busca a inclusão dos indivíduos com deficiência dentro da sociedade, de uma forma igualitária, onde todo mundo possa usufruir dos mesmos direitos e dos mesmos deveres, sem distinção de qualquer situação. Vou finalizando a apresentação. Vou chamar agora a Mariana, para a gente conversar um pouquinho do que ela viveu. Né? Mariana, seja bem-vinda, obrigado pela participação. Mas antes, fala, Mari. Eu que agradeço o convite, fico muito honrada de a gente ter esse espaço, porque muitas coisas que eu vi foram por causa da falta de informação. E trazer esse tipo de informação, às vezes a gente acha besteira, falar da história, falar da Segunda Guerra Mundial. Para a gente chegou hoje, tá, toda essa histórica para tudo que eu vou falar aqui fazer sentido e para que vocês consigam pensar e entender de uma melhor forma possível. Uma coisa bacana, Mariana, que você falou, é que a falta de informação é que faz com que a gente seja extremamente ignorante. Tem algumas pessoas que levantaram a mão aqui, deixa eu ver se eles por querer falar, ou apenas levantaram a mão de forma equivocada. Aceitei, Natália, acabei de aceitar, obrigado, tá? Porque quando eu estava apresentando, eu não conseguia aceitar. Maria Eduarda, você quer fazer alguma pergunta antes que comece aí a conversa com Mariana? Acho que não. Mari, sua fala, às vezes, está cortando, tá? Tá. Vou falar um pouco devagar para a gente poder compreender melhor. Tá. Me fala, quem é Mariana? Olha, a Mariana Nunes é uma pessoa que tem 20 anos, é atleta de natação, estudante, que enfrenta coisas no dia a dia, e uma adolescente como qualquer outra adolescente. É isso. Você tem quantos anos, Mari? Eu tenho 15 anos. 15 anos. E qual é a sua deficiência? Minha deficiência é paralisia cerebral, mais conhecida como PC, causada por falta de oxigenação durante o parto. Eu nasci prematura, meses, e isso ocasionou a falta de oxigenação durante o parto. E desde lá, a minha mãe não sabia do meu diagnóstico quando eu nasci. Como eu tenho um irmão mais velho, a minha mãe sentiu diferenças no desenvolvimento. Então, meus pais começaram a investigar. Porque a minha mãe sempre desconfiou e falava, né, é coisa da sua cabeça, você está imaginando coisa. Imagina se ela tem alguma deficiência. Imagina, coisa você está exagerando. Então, mas a minha mãe sempre achou que eu tinha alguma coisa errada. E ela é neurologista, ortopedista. Demorou um pouco para a gente ter certeza Mari, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem um fone? Peraí, deixa eu ver se melhora um pouco. Melhorou um pouco? Melhorou um pouco. Tá. Eu vou tentar, senão eu pego aqui um pouco, melhora um pouco mais. Tá. Então, fala para eles mandarem no chat se conseguiram meu vídeo. Vai ficar muito estranho ter. Na verdade, está cortando ainda, Mari. Eu vou tentar dar aqui o roteador para ver se a internet pega melhor. Agora está ótimo onde você está aí. Tá. Então, e hoje eu entrei aí minha mãe foi investigando a questão do meu diagnóstico e ela sempre achou que estava um pouco
nada, né, com relação ao desenvolvimento. E Então, deixa eu só tentar explicar o pessoal aqui. Mariana, ela nasceu prematura, né? E aí, algumas vezes, quando as crianças nascem prematuras, existe a possibilidade de ocorrer a paralisia cerebral, tá? E é a deficiência que Mariana tem hoje, ela tem paralisia cerebral. Algumas vezes, ela ocorre durante o parto. Na verdade, na grande maioria das vezes, ela ocorre durante o parto. Elas podem ocorrer também antes do parto e depois do parto, tá? Mas a grande incidência da paralisia cerebral, ela acontece na hora do parto. Ou porque o cordão umbilical nasceu arrodeando o pescoço, ou porque houve demora para fazer o parto, ou porque na hora ou porque existem casamentos consanguíneos também. Os casamentos consanguíneos, eles podem favorecer ao nascimento da pessoa com paralisia cerebral. Ou, às vezes, porque o bebê nasce muito magrinho, né? Então, Mariana, ela nasceu com paralisia cerebral. A paralisia cerebral, ela tem várias não é característica, ela tem as características, mas ela pode ter níveis diferentes de paralisia cerebral. Elas podem ser extremamente severas, a pessoa não consegue tomar banho sozinho, onde a pessoa não consegue falar, onde a pessoa tem muita dificuldade de locomoção, até aquelas pessoas que têm, que muitas vezes nem sabem que tem a paralisia cerebral, porque a paralisia é muito pequena, né? As complicações da paralisia é muito pequena. Então, Mariana teve a paralisia cerebral, a mãe começou a perceber que existia um atraso no desenvolvimento, e aí ela começou a investigar esse atraso, né? Mari, você ainda está por aí? voltei, eu mudei de lugar aqui para ver se a internet melhora. Está bem melhor agora, né? E aí me fala, Mari, como foi chegar na escola? Você usa cadeira de rodas? Olha, eu como utilizar, dependendo da situação, de rodas, mas eu no meu dia a dia costumo usar mais a muleta. Então, no dia a dia, você usa muito mais a muleta do que a cadeira de rodas. Sim. Mas na escola, você vai de muleta ou vai com a cadeira de rodas? Olha, na escola, eu vou de muleta, mas nas situações eu fico mais cansada, eu acabo ficar um pouco mais sem mal. Como cansar, né? Então, eu fico cansada, eu tenho educação física, eu não tenho mobilidade de perna, não tenho força na perna. Então, assim, eu utilizo ela quando eu fico cansada. E a cadeira depois. Mari, ainda está cortando bastante, né? Mariana, ela está dizendo que utiliza a cadeira de rodas. Eu vou tentar, ela vai falando e eu vou tentar tá passando para você se a gente não conseguir a conexão, tá? Ela disse que faz uso tanto da muleta quanto da cadeira de rodas, certo? Geralmente, ela usa a muleta. Vocês estão me escutando bem? A mim? Melhorou um pouco, eu tentei a função. Pronto. Mari, eu vou ajudando aqui. Mari, ela vai falando e eu vou tentando contribuir com o que ela está falando, certo? Ela está dizendo que usa a muleta no dia a dia, que é o uso dela mais frequente, mas quando ela se sente cansada, ela faz uso da cadeira de rodas, porque ela tem dificuldade de caminhar e ela tem pobreza muscular nas pernas, né? Mariana, me fala como foi chegar na escola. Como é que você foi tratada na escola? Se houve bullying,
se houve preconceito, como é que os coleguinhas lhe viam, como é que é hoje essa sua situação na escola? Olha, na escola não foi uma experiência muito fácil, não. É, Quando eu entrei na escola em si, que era uma escola menor, então eles me receberam bem. Mas até para os meus pais encontrarem uma escola que realmente me acolhesse, demorou muito, porque muitas escolas, apesar daqui ser uma cidade grande, é, me recusou por falar que eu poderia causar problemas nas auxiliares por conta da falta de mobilidade, gerar problema de colunas nas auxiliares, né? E então foi uma etapa muito difícil, assim, tanto para mim quanto para os meus pais. E quando eu estava entrando para o primeiro ano, né? Foi uma experiência a pior que eu tive, assim, em quesito escola. Porque além do bullying que eu sofri na escola, eu sofri muito também por parte do professor de educação física. Tanto que eu lembro que na época o meu pai chegou até a brigar com um professor porque ele não me incluía nas atividades. Eu me sentia literalmente um lixo, sabe? Usando bem a palavra, essa palavra meio às vezes até forte, mas eu me sentia literalmente assim. Eu me sentia tipo assim, eu não presto pra nada, eu sou uma pessoa com deficiência, eu tenho que ficar vegetando, eu tenho que ficar deitada sem fazer nada, porque a sociedade não me aceita e ponto final. E foi muito difícil, assim, foi muito desafiador mesmo. Eu chorava todos os dias, eu chegava em casa, às vezes até eu ficava um pouco agressiva com os meus pais, porque para mim, como a minha família sempre me aceitou muito bem, não fazia sentido eu estar sofrendo tudo aquilo. Para mim, eu ficava totalmente perdida, tipo, o que está acontecendo? Por que a sociedade não me aceita? Eu nunca me vi como uma pessoa com deficiência. E quando eu entrei nessa escola que era maior, nessa fase de aprendizagem, da alfabetização, foi muito complicado, porque eu já ouvi de até profissionais da área da educação, profissionais psicopedagogos, etc., que eu não queria escrever de letra cursiva. E hoje eu escrevo, e assim, então a escola foi a pior etapa da minha vida, assim, era muito difícil para mim expor esses sentimentos, para mim lidar com isso, porque é o que eu falei, como minha família sempre me aceitou bem, era muito complicado eu perceber que eu era uma pessoa diferente do resto da sociedade. Até hoje eu ainda me sinto um pouco, eu vou, uma ET, sabe? Como se todos fossem normais e eu fosse uma ET na escola, basicamente isso. A situação ainda é viva na escola, Mari? Isso não mudou depois todo esse tempo? Eu mudei de escola depois desse episódio, desses episódios de bullying, tanto com as crianças e tanto de preconceito da parte do professor de educação física. Meu pai até tentou dar essa oportunidade para o professor, para que ele aprendesse comigo, por conta que o meu pai ele é uma pessoa que sempre acredita assim, ele acredita na evolução do ser humano e acredita que a gente tem que dar oportunidade. Mas infelizmente naquele caso não resolveu. Então eu mudei de escola depois de quase 2 anos naquela situação e foi assim. Eu fui recebida de uma maneira totalmente diferente. Não que não exista o preconceito, ele existe, às vezes, muitas das vezes, de uma forma velada, não tão direta, mas dá para se perceber que é uma forma de preconceito. Mas hoje eu também lido melhor com isso. Mas assim, eu costumo dizer que nunca tudo que eu acabei sofrendo na escola apagou, eu esqueci. Tanto que hoje eu trabalho essas questões até hoje na terapia, porque me afeta no dia a dia, eu tenho muita insegurança, eu sempre acabo esquecendo que eu sou uma pessoa como qualquer outra e colocando a deficiência acima disso, e muitas das vezes até me colocando como vítima mesmo da situação, às vezes se sentindo, às vezes eu percebo que eu mesma tenho um pouco de preconceito com a minha situação. Então a natação, ela entrou num momento da minha vida muito complicado com relação à aceitação. E assim, foi a virada da chave, assim, a natação. Foi
uma descoberta que eu nunca imaginei que eu poderia ser o que eu sou hoje, sabe? Eu me vi inclusa na sociedade. Eu treino, antes da pandemia, né? Eu treinava no CT, no Centro de Treinamento Paralímpico, aqui na Imigrantes. E, assim, eu me via como uma pessoa normal quando eu entrava lá no CT. Hoje eu me vejo muito melhor do que eu me via antes, justamente por conta da natação. Então, uma coisa que você até comentou na sua apresentação, eu queria trazer para a minha fala, é que, assim, às vezes as pessoas acham que eu sou portadora de necessidade especial, ou essa questão da nomenclatura. Assim, não, nós temos as nossas necessidades, as nossas especificidades, as nossas dificuldades, limitações, né? Mas tudo é adaptado. Então, assim, a gente além da deficiência, a gente é um ser humano. Então, assim, a gente não pode esquecer que por trás de toda pessoa com deficiência existe um ser humano com sentimentos, que você pode ferir os sentimentos e que tem uma história dentro daquela pessoa, que tem uma luta que essa pessoa sofreu. Então, o que eu acho importante também trazer, que você até explicou para eles por conta da questão da minha internet, da paralisia cerebral, que existem vários graus. O meu grau, ele tá meio que no meio termo, vamos dizer assim. Se eu não me engano, são 5 graus de paralisia cerebral, ou 4, eu não me lembro agora. E eu tô no grau 2. Eu lembro do grau 2. Então, assim, e as pessoas, quando eu falo que eu tenho paralisia cerebral, eu acham que eu não falo, que eu não entendo, que eu não estudo, que eu não sou capaz de fazer as coisas. E toda deficiência, ela tem suas particularidades. E além da questão do tratamento, deve-se sempre lembrar, isso é uma coisa que meus terapeutas falam e que os meus médicos falam. Antes de tudo, de qualquer diagnóstico de rotular uma pessoa com deficiência, a gente tem que lembrar que cada um tem as suas dificuldades, as suas limitações. Então, não significa que eu sou uma PC grau 2, que todo PC grau 2 tem as mesmas necessidades que a minha e que foram afetados os mesmos a mesma região do cérebro. Então, não pode se esquecer disso, que existe uma pessoa ali que você não pode generalizar, porque cada um vive numa realidade. Então, isso tem que ser levado muito em conta. Outra coisa que eu queria trazer aqui é que muitas vezes a gente se pergunta, né? Nossa, mas cadê as pessoas com deficiência, né? A gente quase não vê na sociedade. E as pessoas com deficiência no Brasil são quase 25% da população e quase, trazendo para a questão da educação, nem 10% termina os estudos. Então, é uma questão que eu acho importante eu trazer para vocês, porque eu acredito que para vocês serem bons profissionais lá na frente, é importante vocês lembrarem que a função de vocês como profissionais é fazer com que a gente entre e se sinta seres humanos normais e se sinta incluído. E a missão de um professor, eu acredito muito nisso, é trazer esses 25%, claro que também tem as barreiras da sociedade, claro, mas a educação, ela move barreiras, e eu acredito que pela educação, pela escola que a gente vai começar a inclusão da pessoa com deficiência. Então, eu acho muito importante vocês não esquecerem disso, que a função de vocês como profissionais é lembrar que um dia vocês conseguiram incluir mais pessoas com deficiência nas aulas, nas atividades, no dia a dia. Então, eu acho que essa é a missão de vocês que estão me ouvindo agora. Então, é isso. Perfeito, Mário. Obrigado. Eu vou para perguntas. Feliciano já está aqui fazendo a primeira pergunta. Na verdade, Feliciano, se você quiser abrir o microfone para perguntar, eu acho bacana também. A não ser que não consiga, aí eu faço a pergunta pelo chat. Tá? Mas quem quiser fazer... Uma pergunta melhor? Deu para ouvir o que eu falei? Está bem melhor, Mário. Feliciano, você quer que eu pergunte ou você vai fazer a pergunta?
Melhor você mesmo, professor. É melhor você mesmo perguntar. Tá, então quem quiser fazer pergunta, manda aqui no chat, eu vou fazendo as perguntas, tá? Mari, Feliciano, ele está perguntando como você se sente atualmente, mesmo com tudo que você já passou. Olha, hoje eu entendo muito melhor, né, tudo que aconteceu, eu tenho uma compreensão muito melhor, até pela questão da idade, e por ter conhecido pessoas com diferentes deficiências, diferentes pessoas com deficiência, né, para mudar aqui meu vocabulário, que até eu às vezes erro o vocabulário por questão de hábito, mas, é, assim, hoje eu me sinto muito melhor, e eu entendo que a minha deficiência, muito tempo eu relutei, eu não quis aceitar, foi muito difícil para mim aceitar, mas hoje eu entendo da seguinte forma: se eu tenho essa deficiência, não tem como eu mudar ela, não, eu tenho que aprender a lidar com ela para ter uma vida o melhor possível com a minha condição e que eu consiga ter uma vida na melhor qualidade possível. Então, hoje eu entendo que se eu tenho deficiência, isso tem algum propósito. E eu tenho que utilizar desse propósito para fazer com que outras crianças não passem pelo que eu passei. Porque a pior sensação, assim, é você ter que chegar em casa e chorar quase todo dia e se achar um ET na sociedade, na visão da sociedade. Então, eu tenho o meu Instagram, o Matheus até me acompanha lá no Instagram, nas lives. Por quê? Porque eu acho importante a gente trazer essa informação e fazer o que eu estou fazendo agora, o que o Matheus está fazendo agora. E por quê? Porque a gente ainda tem muito tabu e eu não quero que outras crianças passem pelo que eu passei. O que eu falei, eu repito muito isso. Por quê? Porque às vezes as pessoas falam, ela tá se vitimizando, é frescura. Mas não, gente, é muito difícil, é muito complicado. E outra coisa que eu trago muito, assim, para tudo que eu falo, para toda vez que me chamam para conversar um pouco, é assim, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, eu conheço muitos deficientes que se tornaram pessoas com deficiência por conta de acidentes, por conta de uma cirurgia que às vezes deu errado e acabou gerando uma lesão medular. Então, a gente nunca sabe o que Deus preparou assim pra gente. Então, eu quero que vocês entendam que a gente é ser humano e que a gente quer ser incluído e que a gente quer estar presente e que nós queremos ter os nossos direitos e sem ter que ficar falando toda hora, porque isso às vezes é até estressante, tanto para mim quanto para vocês que estão ouvindo aqui. Às vezes chega até surgir esse pensamento: nossa, só falam disso, só falam do preconceito, só falam da exclusão. E eu achei muito interessante o slide que o Matheus trouxe aqui sobre a exclusão, a segregação, a integração e a inclusão. Por quê? Porque em muitos momentos ainda eu me sinto apenas integrada e não incluída. E tem uma diferença bem grande nisso. Integração, eu vou trazer um exemplo básico. É quando me chamam para uma festa, por exemplo. Inclusão é me chamar para uma festa e me chamar para dançar junto, fazer as coisas junto. Então tem essa diferença. E eu vi que perguntaram também qual é o meu Instagram, já vou responder. É Mariana A.R. Nunes. Quem quiser saber, eu digito aí para vocês poderem procurar. Mas assim, eu quero que vocês... O principal objetivo de eu estar aqui, eu acho que do Matheus também estar aqui, é vocês poderem transformar isso, sabe? Porque eu sofri preconceito por professores de educação física. E vocês, eu tenho certeza e eu espero que isso aconteça realmente, que depois do que o Matheus trouxe aqui para vocês, a questão histórica e a questão do quanto o cristianismo influenciou nisso, vocês possam mudar esse cenário, façam parte disso, porque eu quero eu quero que um dia as pessoas com deficiência não sejam vistas como pessoas com deficiência, e sim como pessoas. E que a gente possa viver numa sociedade que eu vá num local que tenha rampa, que tenha acessibilidade, sem eu precisar passar por situações complicadas. Já teve situações que para eu poder ir num restaurante, por exemplo, meu pai teve que me carregar no colo. Então, assim, a gente tem sentimentos e isso às vezes fere muito a gente, porque a gente quer e a gente vai lutar por isso para que a gente seja
possa sair sem se preocupar. Nossa, será que aquele lugar tem elevador? Será que aquele lugar está preparado para me receber? Será que eu consigo, naquele local, naquele restaurante, ter acessibilidade para o lugar que eu sentar? Então, é isso que eu quero trazer para vocês. E eu acho que vocês são ferramenta para isso um dia mudar e para eu falar, nossa, aquela conversa que eu tive com o pessoal os alunos do Mateus fez realmente diferença e hoje eles estão incluindo pessoas. Então, isso é muito... Eu tenho o propósito de mudar essa visão que as pessoas têm. E só para fazer uma observação, o Mateus trouxe aqui a questão de se você tem filho com deficiência, é porque você é dor. E minha mãe sofreu muito isso. A minha mãe e meu pai sofreram muito isso. Então, se vocês prestarem atenção, enquanto ainda esse preconceito está presente, Mari, voltou a cortar de novo a sua fala, mas eu acredito que a gente escutou bastante. Fiquei bastante feliz com suas palavras, exatamente isso que eu acredito. Né? Não sei se a gente vai conseguir, mas a gente tem a pergunta ainda de Thaís Silva. Ela pergunta, ela quer saber como você se sente diante das críticas ainda dessas pessoas. Olha, hoje eu me sinto... eu procuro analisar, porque às vezes a gente... eu ainda sofro com isso, mas eu procuro perceber se a pessoa está querendo dar uma crítica construtiva, realmente que vai me ajudar, ou se é mesmo o que a gente chama de recalque. Então, assim, eu procuro analisar o que realmente vai mudar a minha vida e o que realmente vai me afetar. Não vou dizer que não me afeta. Às vezes me afeta e ainda bastante, tanto que é o que eu falei para vocês. Tudo que eu passei ainda influencia na minha vida. Tanto que são questões que eu converso com meus terapeutas quase em todas as sessões, porque fica marcado. É a mesma coisa que eu costumo trazer muito isso, assim. Quem recebe o tapa nunca esquece. Quem dá o tapa que esquece. Então, se você algum dia percebeu que você possa estar em algum vocabulário ou em alguma atitude sendo agente do preconceito, presta atenção e procura mudar a partir de hoje a sua forma de perceber as coisas e de lidar com essa situação. Por quê? Pode parecer simples, mas uma pessoa sem deficiência estacionar numa vaga para pessoas com deficiência faz a diferença e muitas vezes às vezes a minha mãe vai no mercado e eu tô junto e às vezes a gente vai para na vaga de deficiente e não tem lugar. Por quê? Aí vai ver, é uma pessoa sem deficiência que estacionou na vaga que é de meu direito. Então, presta atenção nisso e procura mudar essa questão e trazer informação para as pessoas, como eu estou tentando trazer para vocês, apesar da internet não estar colaborando, mas eu espero do fundo do meu coração que isso, que tudo que eu estou falando aqui, vocês levem para a vida, porque eu espero que vocês consigam ser agentes da transformação, agentes da mudança. Perfeito, Mari. A última pergunta que a gente está encerrando. Tá? Mari, você enfrentou alguma dificuldade de aceitação na sua família? E aí, quando eu falo de família, eu vou extrapolar os laços de casa e levar um pouco para a sua família de uma forma maior. Primos, tios. Então, eu não sei. Da minha família, eu acredito que, pelo menos que eu saiba, não, nem nas atitudes. Isso pode até ser que em algum momento as pessoas da minha família já pensaram, não meu pai e minha mãe, mas se for pensar numa forma mais ampla, talvez já surgiu algum pensamento relacionado a isso. Mas diretamente para mim, não. E eu acho que nem em questão de pensamento isso surgiu, porque eles me tratam de uma forma muito igualitária. E assim, eu nem cheguei a comentar aqui, mas o meu avô, por parte de mãe, ele, com 16 anos, perdeu as 2 pernas. Então, eu acho que isso ajudou muito também a minha família entender melhor esse universo quando eu nasci. Porque eles já entendiam um pouco mais do preconceito, da questão da falta de acessibilidade, do quanto
do quanto de tombos meu avô levou na rua para ir trabalhar por conta da falta de acessibilidade, do asfalto, às vezes, da calçada, às vezes, não ser adaptada. E olha que meu avô enfrentou uma época que o preconceito ainda era mais presente. Então, não enfrentei. Claro que a minha mãe fala que os meus médicos ajudaram muito ela a aceitar da melhor forma possível e lidar com isso de uma forma muito boa, porque a minha mãe ela ficou muito sem saber o que fazer quando foi dado o meu diagnóstico, né? E os médicos falaram para ela, calma, eles acalmaram muito ela e mostraram para ela que não era porque eu tinha a paralisia cerebral que eu não teria chance nenhuma de andar, que eu não teria chance nenhuma de falar, que eu não teria chance nenhuma de estudar. E trazendo para essa questão, é isso que eu falei, muito pouca, só tem eu de pessoa com deficiência na escola. Isso é uma coisa que me deixa extremamente triste e preocupada ao mesmo tempo, porque o que vai ser, assim, das próximas gerações que a gente vê que tem crescido o número de autistas e tudo mais, e várias outras deficiências. Então, eu quero que vocês possam saber lidar com isso e ter 5 alunos com deficiência na sala de vocês. E fazer com que essas crianças com deficiência se sintam de forma totalmente oposta do que eu me senti durante alguns anos da vida escolar. Então, não sofri, e eu só queria chamar atenção a esse ponto novamente, da questão do quanto tem falta da educação por parte das pessoas com deficiência. Mari, a gente está chegando ao fim aqui, né, a previsão da gente gravar 1 hora de aula. Queria lhe agradecer pela parceria, pela disponibilidade de estar com a gente agora à tarde. É bom que a internet ela facilita essa aproximação, né? Você está em São Paulo, a gente está aqui no Rio Grande do Norte, e a gente tem a oportunidade de poder conversar contigo, tá? Já deixo o meu carinho, a parceria ela continua. Quando você precisar da gente, é só apertar o play que a gente vai estar disponível também para você, né? Eu vou parar aqui a gravação. Tá? Eu que agradeço imensamente, espero que realmente faça diferença na vida de cada um que me escutou, porque eu espero que vocês... Eu falo bastante, porque justamente, acho que da reunião do Matheus ter feito, assim, e com que vocês tenham ferramentas para incluir pessoas com deficiência, apresentar para elas que elas podem ser muito mais elas e do que a sociedade dizem para elas. Então, só tenho a agradecer.